Graça e paz, amados. No livro de Gênesis, no capítulo 19, nos versículos 16, 17 e o versículo 26, diz assim: E os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Deus Eterno teve compaixão de Ló. Então, um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Meu amado, o título desse pequeno sermão, dessa palavra, é Lembrai-vos da mulher de Ló. A partir do momento em que o ser humano ele desobedece às leis dos homens, ele corre um sério risco de ser punido e pode até ser preso. Quando ele desobedece aos pais, ele corre o risco das coisas darem errado, meu amado. Além de desonrar pai e mãe, pois a palavra de Deus ela nos diz que devemos honrar pai e mãe. E quando nós desobedecemos aos ensinamentos de Deus, é certo que sofreremos com as consequências. O perigo da desobediência é o ser humano trazer sofrimentos para a sua vida. No mundo em que vivemos, aqueles que têm dinheiro e influência se livram das punições da lei na maioria das vezes. Em alguns casos, os pais eles podem errar em seus julgamentos e por isso as consequências de sua desobediência como filho podem ser menores. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, mas o Deus Todo-Poderoso, ele nunca erra em seus julgamentos e por isso o que ele diz é sempre certo e a Deus não se compra, meu amado. É por isso que ninguém pode escapar da sua cobrança. Podemos observar no texto que lemos que a esposa de Ló, ela não fez o que Deus tinha ordenado, não ouviu a voz do nosso Senhor, desobedeceu e teve consequências graves, né? Então, a vida da família se tornou uma tragédia. Nós precisamos entender um pouco a história de Ló e da sua família. Ló, ele era sobrinho de Abraão, seu pai ele era chamado de Harã, irmão mais novo de Abraão. E em certo momento, Terá, que era sua avó, juntamente com Abraão, Sara e Ló, eles partiram de Ur dos caldeus rumo à terra de Canaã. Mas eles acabaram se estabelecendo em uma cidade por nome de Harã, que era a terra natal do irmão mais novo de Abraão na Mesopotâmia. E após a morte da mãe de Abraão, Terá, o Senhor falou com Abraão e disse assim: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Está registrado em Gênesis 12, versículo 1. E Abraão, meu amado, ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Ele levou sua mulher Sara, seu sobrinho Ló. Ele tinha um carinho muito especial por Ló, porque até esse momento Abraão não tinha filhos, né? Então ele considerava Ló como se fosse um filho dele. Então ele partiu e levou todos os bens que havia acumulado, os seus servos, e então eles partiram para a terra de Canaã e lá eles chegaram. Em um determinado momento, houve fome naquela terra. Por ser uma região semiárida, as colheitas eram escassas e as pastagens elas secavam, impedindo a alimentação dos animais. E Ló, ele acompanhou Abraão também ao Egito. O Egito, graças ao delta do rio Nilo, tinha água suficiente para sustentar a agricultura e pastagem para os animais. Por isso, Abraão ele seguiu para lá, afastando-se da terra para onde Deus o havia mandado. Agora, após vários desentendimentos no Egito, que aconteceram vários problemas na saída deles para lá, eles voltaram para a terra de Canaã. E em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abraão, eles aumentaram muito.
eles eram muito prósperos. E a palavra de Deus diz assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Gênesis 13, versículo de 5 a 8. Meu amado, então Abraão e Ló, eles se separaram, tendo Abraão generosamente deixado Ló escolher primeiro a terra que desejaria ocupar. Olha o que diz Gênesis 13, os versículos 9 e 10a. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E Ló, ele escolheu todo o vale do Jordão e partiu, meu amado, em direção ao leste, rumo ao Mar Morto. Abraão, ele ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Já estando em Sodoma, Ló ele constatou que o povo de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o nosso Senhor. Ló, meu amado, ele sabia como era Sodoma e acabou dando margem à tentação ao optar por morar perto deles. Ló, ele olhou com egoísmo e cobiçou quando Abraão o deixou escolher. Então, ele se aproveitou da situação porque Abraão tinha um carinho muito grande por ele, e ele olhou com olhos cobiçosos. Ainda enquanto estava em Sodoma, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e Gomorra. Na ocasião, todos os bens de Sodoma e de Gomorra foram tomados, inclusive os bens de Ló, que também foi levado juntamente com toda a sua família, preso por aqueles reis. Em Gênesis 14, versículo 12 e 13, diz assim: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém, meu amado, que tinha escapado, veio e relatou tudo a Abraão. E Abraão, ele convocou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos. E eles os atacaram durante a noite, em grupos, e assim eles conseguiram derrotá-los. Então eles recuperaram todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, as mulheres e o restante dos prisioneiros. E Ló, ele voltou a morar em Sodoma. Então, esta é uma breve história da vida de Ló. Agora, o primeiro ensinamento que eu quero mostrar é o seguinte: o título é A Decisão Errada de Ló. Meu amado, Ló, ele viu a terra fértil, boa para a criação de seus rebanhos, e tomou uma boa decisão profissional. Ao mesmo tempo, ele se colocou num deserto espiritual, meu amado. Além de se separar de um homem bom e justo, seu tio Abraão, Ló, ele levou a sua família na direção de Sodoma, uma cidade conhecida pela imoralidade sexual e a maldade. Eles eram perversos, e com o tempo ele acabou mudando definitivamente para a própria cidade de Sodoma. As escrituras sagradas, elas declaram que o Senhor não vê como vê o homem. Ló, ele viu somente as campinas bem regadas. Deus, ele viu os habitantes daquela cidade como grandes pecadores que eram. Ló, ao deixar de discernir e aborrecer o mal, trouxe morte e tragédia à sua própria família. Então, a grande falha de Ló foi amar as vantagens pessoais mais do que abominar a iniquidade de Sodoma.
Então, meu amado, nós não podemos nos envolver com coisas que vão fazer mal para as nossas famílias ou para a nossa própria vida. Nós temos que abominar a iniquidade. Se ele tivesse amado profundamente a retidão, isso o manteria separado dos maus caminhos e daquela geração ímpia. Ele, porém, ele tolerou o mal e optou por morar na cidade decaída de Sodoma. Era uma cidade próspera, mas ela era possuída pela sujeira, ela era possuída pelo pecado. Talvez tenha pensado que as vantagens materiais, a cultura e os prazeres de Sodoma compensariam os perigos e que ele tinha forças espirituais suficientes para permanecer fiel a Deus. Com isso em mente, ele juntamente com sua família, eles ficaram expostos à imoralidade e à impiedade de Sodoma. Ele aprendeu a amarga lição de que sua família não era forte o suficiente para resistir às influências malignas de Sodoma, meu amado. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, os pais, servos de Deus, nós precisamos tomar cuidado para não nos envolvermos de igual modo como Ló, nem envolver nossos filhos, nossas famílias com nenhuma Sodoma, meu irmão, para não nos destruirmos espiritualmente, como aconteceu com a família de Ló. Embora Ló ele se afligisse pelo que via e ouvia do proceder ímpio do povo de Sodoma, ele tolerava a iniquidade ali, em troca de supostas vantagens sociais e materiais. Da mesma forma, meu irmão, muitos crentes na atualidade, eles expõem suas famílias a ambientes sujos e às suas influências malignas em troca de status social ou vantagens materiais. Estão preparando o caminho para as tragédias familiares. Será que vale a pena? A escolha de Ló, ela foi motivada apenas pela ambição. Olha o que diz em 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. A busca descontrolada pela riqueza e bens materiais são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. Os bens materiais, riquezas, transmitem um falso senso de segurança, enganam e exigem, meu amado, total lealdade do coração. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Olha só, quantas pessoas que são ricas, que se acham autossuficientes, que acreditam que não precisam de Deus, que acreditam que tudo que eles têm foram eles mesmos que conquistaram. E não é assim, meu amado. Na sua luta para acumular riqueza, os ricos eles sufocam sua vida espiritual, eles caem em tentação e se rendem aos desejos nocivos e acabam abandonando até a fé. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. Então, tem pessoas que se apegam somente às coisas materiais e tiram Deus do centro. Então, essa felicidade, ela será uma felicidade passageira. Ela não será uma felicidade completa, meu amado. Tem muitas pessoas que têm um emprego razoável, têm uma vida bacana e esquecem de Deus. Eles querem viver a própria sorte. O fato da esposa de Ló pôr seu coração numa cidade terrena e em seus prazeres e não na cidade celestial resultou na sua tragédia. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Há muitos servos de Deus vivendo em Sodoma, meu amado. Perderam o alvo, estão mais entusiasmados com as riquezas do mundo do que com as glórias do céu. Estão mais fascinadas com o brilho de Sodoma, com o brilho do pecado, do que com a glória de Deus. Para o cristão, as verdadeiras riquezas consistem na fé e no amor que se expressam em negar a si mesmo e seguir a Jesus, meu amado.
Você tem seguido a Jesus? O cristão ele não deve apegar-se às riquezas como um tesouro ou garantia pessoal. Pelo contrário, ele deve abrir mão delas, colocando-as nas mãos de Deus para uso no seu reino, para a promoção da causa de Cristo na terra, salvação dos perdidos, meu amado, e atendimento de necessidades do próximo. Deus não quer que o cristão ele seja miserável. Não entenda errado. Abra sua mente, meu irmão. Ele quer que os seus filhos vivam bem, comam bem, durmam bem, se vistam bem. O problema é o coração preso ao dinheiro e as consequências trágicas que podem vir em seguida. A soberba vai lá em cima, a autossuficiência, tiram Deus do centro, esquece das promessas de Deus e esquece do plano da salvação. Tudo que você tem, meu amado, foi Deus que te deu. Engana-se quem pensa o contrário. Se você acha que você é merecedor de alguma coisa, não é não. Deus é que te deu. Agora, o que adianta ter muito e não ajudar as pessoas, hein? Precisamos estender as mãos e ajudar o próximo. Quantas pessoas precisam de alimento, precisam de roupas, precisam de uma palavra suave, precisam de um ombro amigo, precisam de um carinho. E muitas vezes passamos de lado e nem damos atenção, pois não queremos nos envolver com o problema. Reflita, meu amado. Reflita na sua vida. Você tem ajudado alguém? O Senhor quer que nós amemos ao próximo. Então, assim, nós precisamos mostrar o amor ao próximo. Nós temos que nos preocupar com as pessoas. Nós precisamos compreender o sofrimento dos outros. A escolha de Ló, ela foi egoísta. Ele não teve consideração com Abraão. Em Gênesis 13, versículo 11, diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiram para o oriente, separaram-se um do outro. O caráter de Ló é revelado por suas escolhas. Ele escolheu a melhor parte da terra, embora isso significasse viver próximo a Sodoma, uma cidade conhecida por seu pecado. Então, se você está fazendo uma escolha dessa maneira, reflita. Será que tudo que você quer conquistar vai te tirar da presença de Deus? Ele era ganancioso, querendo o melhor para si, sem pensar nas necessidades de seu tio Abraão ou no que era justo. A nossa vida, ela é composta de escolhas, meu amado. Também podemos escolher o melhor e ignorar as necessidades e o sentimento das pessoas. Mas como nos mostra a vida de Ló, esse tipo de escolha conduz a problemas muito graves. Quando paramos de tomar decisões segundo a vontade de Deus, tudo o que nos resta é fazer escolhas erradas. A princípio, bons pastos e água em abundância pareciam uma escolha sábia aos olhos de Ló, mas ele esqueceu que Sodoma poderia oferecer tentações fortes o bastante para destruir sua família. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amado. Alguma vez você já escolheu morar ou trabalhar em uma Sodoma? Ainda que você se ache forte o suficiente para resistir às tentações, outros membros da sua família talvez não sejam como você, meu amado. Ao obedecer à ordem de Deus de alcançar as pessoas que estão em uma Sodoma próxima, é preciso cuidado para não se tornar parecido com aquele que você está tentando alcançar. A nossa sabedoria ela precisa ser a sabedoria vinda de Deus, meu amado, e não a sabedoria vinda dos homens, aonde muitos se afundam. A escolha de Ló, ela foi feita sem oração. Ele não consultou a Deus. Olha o que diz Salmo 32, dos versículos 8 até o versículo 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De uma outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha o que a palavra de Deus está nos falando, meu amado.
tudo que planejamos realizar, devemos primeiramente orar e pedir que seja feita a vontade de Deus e que Ele nos direcione a tomar a decisão correta. Os versículos, eles nos ensinam isso. Não podemos ser como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Toda vez que tomamos uma decisão sem consultar o nosso Senhor, o resultado nem sempre será o que esperamos, seja a curto, médio ou longo prazo. Algumas pessoas, elas simplesmente deixam-se levar pela vida. Quando se veem com a chance de optar, suas escolhas tendem a seguir o curso da menor resistência, meu amado. Ló, sobrinho de Abraão, ele era uma pessoa assim, e isso trouxe ruína para ele e a sua família. Reflita na vida de Ló. O segundo ensinamento que eu quero mostrar é o seguinte, o título é Lembrai-vos da mulher de Ló. Sodoma, ela era uma cidade cheia de imundície e abominações, repleta de impurezas, meu amado. Seus habitantes, eles eram manchados, eles estavam sob o poder e o domínio de luxúrias detestáveis. Todo tipo de abominação espiritual existia lá, o que despertou a ira de Deus de maneira terrível. Não há nada detestável e abominável que lá não possa ser encontrado. A sujeira era tanta naquela cidade, daquele povo, que o clamor da cidade subiu aos céus. A terra, meu amado, ela já não podia mais suportar o fardo dos seus habitantes. E Deus, Ele não mais permitiu que Sodoma e também Gomorra, que era a mesma coisa, existisse. E Ele resolveu destruí-la. Meu amado, Deus, Ele é santo. A sua natureza, ela é infinitamente oposta a toda impureza. Não se engane. Portanto, as cidades de Sodoma e Gomorra, elas serão destruídas pelo fogo consumidor, meu amado. A santidade de Deus, ela não permitirá que permaneça. E a sua majestade e justiça requerem que os habitantes dessa cidade sejam destruídos. E Deus, Ele fez o seguinte, Deus, Ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Abraão, ele tinha intercedido pela cidade e pelo justo. Então, quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, pedindo que o Senhor não destruísse os justos. E o Senhor se lembrou e tirou Ló do meio da catástrofe. Olha o que diz Gênesis 19, versículos 16 e 17. E os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Deus eterno teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Olha o que diz Gênesis 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, Ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Olha a consequência aí, meu amado. Mas a mulher de Ló vacilou e olhou para trás. Ela não deu ouvidos ao que os anjos lhe disseram. Olha o que diz Gênesis 19, versículo 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mulher de Ló já estava bem distante de Sodoma com seu marido e suas filhas, quando se lembrou do que estava deixando para trás e virou-se em direção à cidade. O anjo disse que ela não deveria olhar para trás. Ela não prestou atenção à advertência dos anjos, meu amado. Os desejos egoístas e sua incredulidade roubaram-lhe a razão e ela pagou um preço alto por sua desobediência. Em Lucas 17:32, Jesus, ele nos adverte assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Certamente não vale a pena olhar para trás em busca de coisas que estão perecendo e sendo consumido pelas chamas, como acontece com os prazeres do pecado, meu amado. Estão todos destinados ao fogo. Portanto, é tolice
para alguém que foge de Sodoma, que foge do pecado, desejar alguma coisa de lá? Será que vale a pena retornarmos por causa de um momento de prazer? Será que vale a pena você arriscar a sua família e a sua vida por um momento de prazer, meu amado? A mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela se lembrou das coisas agradáveis que havia deixado em Sodoma, da vida boa, né? E ela ficou ansiosa, não podia fazer outra coisa senão olhar com os olhos desejosos para a cidade, meu amado, onde ela viveu com tanta fartura e alegria. Sodoma era um lugar de grande abundância exterior. O povo lá, eles comiam e bebiam com fartura. O solo da região, ele era muito fértil, sendo mesmo chamado de jardim de Deus, como relata em Gênesis 2, versículo 10. Agora, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, o versículo 49a e 50 diz assim: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto, as removi dali. Olha o que o nosso Senhor diz, meu amado, e olha o que o nosso Senhor fez. Enquanto você estiver fora de Cristo, meu irmão, você está em Sodoma. Toda a história da cidade, com todas as circunstâncias, estão inseridas nas Escrituras para nos avisar. Então, essa palavra, ela é um alerta para as nossas vidas. Ela retrata a situação do homem não convertido, a destruição dos que continuam no seu estado natural, e a maneira de escapar, sabe qual é? É fugindo para Cristo. Todos nós temos dificuldade de abrir mão de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas de nossa vida, mas quando se trata de seguir ao Senhor, não podemos ter nada que nos prenda, não podemos mais olhar para trás. Olhar para trás significa ter saudade do que deixamos, meu amado. E Deus, Ele não admite isso. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas que Deus já os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda, é um perigo, meu amado. Por isso Paulo, ele nos advertiu em Gálatas 5, versículo 1, dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre os nossos ombros novamente. Nós precisamos vigiar a nossa vida, precisamos entender que o fascínio do mundo, meu amado, e os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Então nós precisamos nos policiar e não olhar para trás. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presos de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a vida de Deus em nós, pelo fato de olhar para trás. No livro de Números 11, no livro de Números, capítulo 11, versículo 4 e 6, diz assim, ele relata a murmuração dos israelitas e diz o seguinte: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha só, meu amado. Tem muito crente assim na igreja, gente que sente saudade das bebidas, das drogas, do sexo ilícito, das festas e de toda a sujeira mundana e do pecado da qual foram libertos por Jesus. Alguém certa vez disse que tirar o povo do Egito não é tão difícil como tirar o Egito de dentro do povo. Por isso, a experiência de conversão, ela não deve ser banal. A pessoa tem que saber valorizar aquilo que está abraçando e saber rejeitar para sempre o que está abandonando, meu amado. O arrependimento genuíno, ele produzirá esse tipo de atitude de nós. Se você esquece
do que você era e do que Cristo fez por nós e por você, é por ingratidão. Para olhar para trás, é preciso se esquecer do que éramos e do preço que foi pago. Portanto, uma boa forma de nos guardar, meu amado, é manter o nosso coração consciente destes fatos em todo o tempo. Assim, não mais olharemos para trás e nos conservaremos firmes em nossa fé. A única maneira de buscar a salvação é nos esforçando por ela com toda a nossa força e ainda olhar e seguir em frente, sem jamais parar ou diminuir o passo. Quando a mulher de Ló parou em sua fuga e olhou para trás, o seu castigo foi que lá ficasse para sempre. Jamais foi a outro lugar, meu amado, olha só, nunca mais saiu dali, mas lá ela permaneceu como estátua de sal, um monumento da ira de Deus por sua tolice e impiedade. Agora, eu queria concluir essa palavra te dizendo o seguinte: lute, meu amado, saia da paralisia, volte-se para Deus, chega de olhar para trás, para aquilo que poderia ter sido e não foi. Você não pode fazer nada para mudar seu passado, mas você pode fazer hoje mesmo. Mas pode hoje mesmo começar a escrever o seu futuro, uma nova história na sua vida. Deus, Ele pode fazer com que todas as coisas que aconteceram cooperem para o seu bem, meu amado. Basta você querer. Quando você vive olhando para trás, não pode seguir em frente, vira uma estátua de sal espiritualmente. A sua vida está assim? Você precisa analisar sua vida, se você está num processo de petrificação, o coração insensível, o coração duro. Peça ao Senhor que transforme seu coração, tirando o coração de pedra e transformando em um coração de carne, meu amado. Um novo coração capaz de obedecer a Deus e fazer as suas vontades. Então você precisa estar na presença de Deus, você precisa pedir perdão para Deus, você precisa se reconciliar, você precisa restaurar a sua vida diante de Deus. Deixa eu te dar um conselho. Lembrai-vos da mulher de Ló, de seu apego ao mundo e ao pecado, de sua morte prematura, de sua incredulidade. Jesus, Ele deseja que todos se lembrem destes detalhes. Cuidado com sua vida espiritual, meu amado. Eu queria encerrar lendo um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhe para Jesus, meu amado. Olhe o que Ele fez por você, olhe o que Ele fez por mim. Não perca tempo, salve a sua família, não entre nessa jogada, não olhe para trás, e que Deus, Ele possa te dar um dia abençoado, que Ele possa te dar uma semana abençoada, mas que você possa entender e compreender que Deus, Ele precisa ser o centro das nossas vidas, que nós não podemos deixar Deus nunca em segundo plano. Se você acha que tudo que você tem foi você que mereceu e conquistou, você só tem porque Deus, Ele te deu. E Ele manda na palavra que nos esforcemos. Então, se você se esforça, Deus te dá, meu amado. Mas que tudo esteja na presença dEle. Deus quer que você tenha uma vida abençoada, que a sua família seja abençoada, que você tenha aquilo que você deseja. Mas aquilo que você deseja precisa ser, primeiramente, a vontade de Deus. Amém?